Oi gente, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui em mais um vídeo pro nosso canal. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante pra você que é dona de casa ou que pretende ser um dia, assim como eu sou hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre o cardápio da semana. Como fazer, por que fazer, como é que eu fiz o meu, como é que eu faço o meu de todo mês. Bora pro vídeo que vocês vão entender. Então, gente, pra começar, vocês já viram o vídeo que eu postei sobre as dicas, né, de compras de supermercado. Eu tinha gravado esse vídeo aqui antes daquele, por isso que lá eu falo pra vocês virem pra esse aqui, porque era pra eu ter postado o vídeo do cardápio antes do supermercado. Só que eu tive um problema técnico com o vídeo que eu tinha gravado sobre o cardápio da semana. Então, acabei perdendo esse vídeo e aí tô tendo que regravar agora, depois que o vídeo do supermercado foi postado. Não sei se deu pra entender, mas é só falando por que não aparece lá nos cards do vídeo do supermercado esse link aqui, porque esse vídeo tá sendo feito depois que aquele já foi postado. Basicamente é isso. Lá naquele vídeo eu falo pra vocês que o cardápio da semana ele tem que ser feito antes de ir fazer as compras. E isso pode ser contraintuitivo para algumas pessoas, né? Porque as pessoas falam, eu vou montar o meu cardápio da semana com o que tem aqui em casa. Tá, mas como é que você vai decidir o que vai ter na sua casa, né? Como é que você vai fazer as compras desses itens? Então, fazer o cardápio da semana precisa ser antes de fazer as compras. É óbvio, né, que vocês podem usar as coisas que vocês já têm em casa pra montar o cardápio. Enfim, né, não tô falando que não pode fazer isso. Claro, a gente vai aproveitar tudo que tem na nossa casa, né? Mas antes de fazer as compras, no meu caso, é compras de mês. Eu monto o cardápio do mês inteiro, né? Não só da semana. Mas se você faz compras semanalmente, isso também não vai mudar nada. Você deixa o cardápiozinho do mês todo pronto e aí a cada dia de compra da semana você vai lá no mercado e compra as coisas que precisam, né? Mas no meu caso, como são compras de mês, fazer esse cardápio e deixar pronto pro mês inteiro, gente, ajuda demais. Assim, em questão de economia no mercado e em questão de economia de tempo no meu dia a dia, vocês não têm ideia. De verdade, assim, eu gravo esse vídeo aqui com a maior vontade do mundo que todas vocês coloquem em prática tudo que eu vou falar, porque é muito necessário. Como é que eu monto o cardápio? Eu coloco em uma planilha do Google, mas vocês podem fazer na mão, podem fazer da forma que vocês quiserem. Eu gosto de fazer lá, eu vou deixar uma imagem de como é que ficou o cardápio desse mês, vou deixar aqui agora. E aí vocês conseguem ver um pouquinho de como é que funciona pra mim. Eu monto o cardápio de segunda a sexta, porque geralmente no sábado e domingo a gente não costuma almoçar e nem jantar em casa. E aí outro ponto, eu monto esse cardápio pra almoço e janta. Então eu faço a comida no horário do almoço, de uma quantidade que sobre pra hora do jantar. E aí a gente janta a mesma coisa que a gente almoçou. E aí, como é que eu escolho o que eu vou fazer em cada dia? Basicamente, eu vejo os nossos gostos pessoais, meu e do meu esposo, tá? e a partir disso, enfim, vou pensando em outras coisas. Mas sempre tem, em todo almoço e janta, em todos os dias que eu monto o cardápio, sempre tem arroz, feijão, uma proteína, né? Geralmente carne, frango ou peixe e carne bovina também, ou suína, vegetais, algum vegetal, alguma fonte de vitaminas ou um carboidrato bom, né? Sei lá, uma batata, alguma coisa do tipo. E também coloco uma salada, geralmente alface e tomate, ou alface e cebola, ou tomate e cebola, porque a gente gosta dessa variação. Então, geralmente tem arroz, feijão, carne, um vegetal e salada. Basicamente, gente, é um almoço muito simples. Então, eu vou dar o exemplo aqui pra vocês, ó. Como é que eu monto na planilha, né? Vocês viram aí na imagem que eu coloquei, mas eu coloco a data e coloco segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e embaixo de cada dia da semana eu coloco qual é o cardápio. E aí, por exemplo, no dia 6/2, né, esse cardápio que eu mostrei pra vocês é o de fevereiro, no dia 6/2, na segunda-feira, a previsão do cardápio era arroz, feijão, bife, batata frita e alface e tomate, né? Então, uma das coisas melhores, assim, que eu preciso falar pra vocês é de buscar os alimentos mais versáteis possíveis. Gente, batata inglesa tem tanta coisa que dá pra fazer. Tem batata frita, batata rústica, tem chips de batata, tem purê de batata, tem... como é que chama aquele que é parecido com purê, só que é mais molinho?
Tem muita variedade. Batata picadinha, né, que eu adoro fazer refogada com açafrão. Então, assim, batata aqui em casa a gente adora. E eu faço de bastante formas diferentes. A mesma coisa pra cenoura, pra batata doce. Então, assim, são alimentos muito legais, abóbora, mandioca, e que eu vou intercalando de acordo ali com o cardápio, né? Eu vou pensando, qual vegetal combina mais com esse tipo de carne, né? Então, bife, batata frita ou purê, fica muito bom. Aí, ou então, carne moída, né? Fica muito bom com abóbora. E aí eu vou montando esse esquema de acordo também com o que a gente gosta, tá? E aí, por exemplo, na terça-feira dessa semana do dia 6, o almoço foi arroz, feijão, carne moída, abóbora e alface. E aí, assim, se segue sucessivamente. Só tem um detalhe, que é uma dica muito boa que eu vou dar pra vocês. O que acontece? Eu limpo casa aqui toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira é dia de limpar tudo, jogar água, lavar, enfim, deixar a casa bem cheirosinha. E aí, como eu sei que eu vou ter muito trabalho na quinta-feira, eu deixo no cardápio almoços que sejam bem simples. Então, se vocês virem aí, sempre na quinta-feira eu faço ou estrogonofe ou galinhada, porque são dois pratos que são muito gostosos e que são muito fáceis de fazer, muito rápidos, né? E como na quinta é um dia que eu tô bem cansada, bem exausta, bem sem tempo, eu sempre coloco esses dois pratos aí na quinta-feira. E na sexta-feira, a gente é católico, então a gente não come carne na sexta, em nenhuma sexta-feira do ano. Então eu sempre deixo previsto no cardápio ou alguma refeição com peixe ou com ovo, né? Ou então uma macarronada, por exemplo. Sempre sexta-feira vocês vão ver aí. Ou sei lá, arroz, feijão, tilápia frita ou assada com um vegetal e uma saladinha. Ou então é um omelete com arroz, feijão. Ou então é macarronada. Sempre é uma desses três na sexta-feira. Na segunda, terça e quarta eu faço coisas um pouquinho mais... Enfim, que não são demoradas, porque, gente, nossa, eu juro pra vocês, o meu almoço, todo dia praticamente, eu gasto meia hora só. E quando é na quinta-feira eu gasto 20 minutos, porque é mais fácil. E aí, basicamente, assim funciona o cardápio da semana. O que eu faço, né, todos os dias de manhã, quando eu termino de tomar meu café da manhã e de retirar a mesa do café, eu pego a carne, eu olho na planilha, vejo qual é a carne, tiro do congelador e deixo descongelando. Então todo dia de manhã, sei lá, 8 da manhã, eu já deixo a carne descongelando pra que na hora do almoço fique mais fácil de fazer. Mas enfim, quando eu esqueço de fazer isso ou por algum motivo não tenho tempo, eu coloco no micro-ondas mesmo e descongelo lá. Uma coisa importante pra falar pra vocês eu recebi muitas perguntas no Instagram falando, Paula, como que eu vou saber a quantidade de carne e de comida que eu preciso comprar pra montar o cardápio? E assim, gente, como eu falei, a primeira coisa vai depender de quantas vezes por mês você faz compras. Como eu falei, eu faço uma vez por mês, né? E eu sempre compro o suficiente. É muito bacana ver, assim, como que a prática e o planejamento mesmo ajuda nisso, sabe? Então, cerca de 2 dias por semana, uma média, tem batata. Ou seja, em 4 semanas, que tem um mês, vai ter 8 dias que terão batata nas refeições. Lembrando que é almoço e janta para 2 pessoas. Então, eu faço esse cálculo aí, poxa, 8 dias preparando batata para o almoço e janta para nós 2. Aí eu imagino, tantas batatas eu preciso por refeição. Aqui em casa, se eu fizer 4 batatas grandes por dia, né, pro almoço e janta, é mais que suficiente. Porque tem as outras coisas, enfim. Então, basicamente é esse cálculo que eu faço. Eu sei que é um pouco confuso, mas porque realmente a prática que vai mostrando pra gente, eu tô percebendo que a gente come mais, sei lá, come mais feijão. Então, na semana que vem, vou aumentar a quantidade de feijão que eu cozinhei. Eu cozinho feijão uma vez por semana, esqueci de falar isso também. E deixo guardado, né, uma parte na geladeira e uma parte congelada. Porque feijão, já aproveito a dica pra falar que feijão, se eu não me engano, descongelado dura 3 dias na geladeira e congelado dura uma eternidade. Brincadeira, não dura uma eternidade. Não consumo feijão guardado de muito tempo. Mas congelado dura muito mais, né, do que 3 dias. Na geladeira só 3 dias. Então, basicamente, esse é o cálculo que eu faço. Dos legumes, enfim, de todas essas coisas. Eu já vou aproveitar aqui pra falar que eu faço almoço todo dia, né? Já deu pra perceber. Mas, se vocês fazem marmita, fazer essa conta fica mais fácil, um pouco mais fácil, né? Porque, enfim, você consegue ter um controle ali de cada refeição e tudo mais. Quando você faz almoço todo dia, acaba que
Um dia vocês comem mais, um dia vocês comem menos, né? Enfim. Mas eu não faço marmita pra gente, porque eu e o Isaac, quando a gente era solteiro, antes de casar, nós dois passamos por uma fase em que a gente precisava almoçar e jantar marmita. E assim, a gente ficou super enjoado. Hoje em dia eu detesto o gosto que marmita tem. O gosto de comida descongelada, meu Deus, é muito ruim. Então, acho que é mais por esse trauma, por isso que eu não faço marmitas, né, toda semana. Por isso que eu faço almoço todo dia. E aí, eu quero chegar num ponto aqui pra falar pra vocês sobre carnes. Gente, eu vou fazer um vídeo, até hoje uma pessoa me pediu nos comentários do vídeo do supermercado pra fazer um vídeo mostrando como que eu guardo as carnes no congelador, como que eu faço essa divisão pra cada refeição. Mas eu já adianto que eu guardo as minhas carnes no congelador já com a porção de cada dia, né? Não é de cada refeição, porque eu faço pro almoço e janta uma vez só, né? Então, por exemplo, hoje aqui em casa foi carne moída. Eu guardei a quantidade certinha pro almoço e janta dentro de um saquinho, deixei no congelador. Hoje de manhã só tirei pra descongelar e fiz. Mas o que que acontece quando a gente fala de quantidade de carnes, né? Eu falei sobre isso no Instagram e eu recebi algumas mensagens um tanto engraçadas. Porque, gente, aqui em casa, nós dois gastamos em média 400 gramas de carne por dia. Aí eu fiz essa média mais ou menos. Um dia desses aí, não faz muito tempo não. A gente gasta mais ou menos 400 gramas de carne por dia. Almoço e janta, nós dois. É claro que o Isaac come muito mais carne do que eu. Eu gosto muito de carne também. A gente come bem, tá? Esses 400 gramas a gente come bem. Mas eu recebi comentários do tipo: ah, o meu marido sozinho come em uma refeição 400 gramas de carne. Então, gente, assim, se vocês têm um dinheiro pra manter esse padrão de alimentação, parabéns. Mas a gente não tem. Então o que que eu faço? A gente compra a carne. E como eu falei, a gente não come pouca carne, a gente come muita carne. Eu e o Isaac somos 2 onças. Mas ao invés de fazer, por exemplo, um arroz e uma carne, que faria com que a gente comesse muito mais carne, eu faço várias misturas, né? Minha mãe que fala misturas, vários complementos para a refeição. Então, por isso que eu coloco a batata, por isso que eu coloco a salada, o arroz, o feijão, para que, né, a refeição não esteja em torno só da carne, porque vocês vão acabar consumindo muito mais, gastando muito mais também, porque carne é uma coisa cara. E falando em carne ser caro, eu quero dar uma dica pra vocês. Eu falei no vídeo do supermercado, o açougue que a gente compra carne, não vou ficar divulgando o nome deles. É um açougue super bom, assim, de preços. A gente compra, sei lá, coxa e sobrecoxa de 6, 7 reais o quilo lá, quase toda vez que a gente vai. Sempre tem carne de promoção, sempre tem muita coisa de promoção. Vou falar pra vocês como foi a gente vai fazer compra essa semana, mas no mês passado, no início de fevereiro, a gente fez compra e a gente comprou exatamente 8 quilos de carne, variadas, eu vou falar pra vocês quais foram, e ficou um total de 180 reais. Isso aqui em Brasília, que é uma cidade bem cara, é muito barato, gente. Eu não sei na cidade de vocês, mas é muito barato. E o que a gente fez? Eu comprei carne moída pra fazer almôndegas, né? Que na minha terra a gente fala pelotinha. Então ficou 1 quilo de almôndegas, 1 quilo de carne moída normal mesmo pra fazer, 2 quilos de peito de frango, meio quilo de tilápia, meio quilo de bife, 1 quilo de alguma carne picadinha, 1 quilo de linguiça, no caso desse mês foi de frango, linguiça de frango, e 1 quilo de frango a passarinho. Essas foram as nossas carnes. E ficou 180 reais, então compensou muito, porque até hoje o mês já acabou e ainda tem carne. Ainda tem, sei lá, carne que dá pra 4 dias, por exemplo. Então, gente, é assim que funciona o cardápio aqui em casa. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fazer o cardápio ajuda muito na organização. Como eu falei, deixa o dia muito mais tranquilo pra vocês já terem uma previsibilidade do que vão fazer, do que vai acontecer no almoço. Então, deixei aí a tabelinha do mês pra vocês terem de referência pra fazerem de vocês. E aí vocês podem, né, se quiserem fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, o mesmo estilo de cardápio, os mesmos alimentos, enfim, fiquem à vontade, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like, de comentar aqui o que vocês acharam, o que vocês fazem igual, o que vocês fazem de diferente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir lá no meu Instagram, @paulaaraújo, com 2 R's em Araújo. E é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um beijo e tchau!